porque eu sei que tem muitas pessoas que têm preconceitos, têm diferenças. E assim, gente, o meu canal, eu não gosto, eu não quero entrar nesse detalhe de discussão, de briga sobre isso, sobre aquilo. Apesar de que o meu canal é um canal que eu faço covers gospel, tem as músicas que eu gosto, tem muitos cantores seculares que eu admiro, muitas bandas que eu admiro. Né? Eu cresci num ambiente onde eu assistia muitos filmes que não eram cristãos, mas que eram musicais. Naquela época era muito difícil você ver vídeos de filmes de músicas gospel. Era mais fácil você encontrar, sei lá, de um Travolta dançando e cantando do que encontrar, sei lá, naquela época, né, gente? Era muito difícil. Então eu cresci num ambiente muito musical. Minha mãe me trouxe isso pra mim. Então, eu cresci acostumada a assistir diversos tipos de trabalhos seculares, entendeu? Então, pra mim é muito natural. Eu não me sinto mundanizada por ouvir, por exemplo, um cantor fulano de tal cantando e fazer o cover dele. Eu não me vejo assim perdida, entendeu? Eu sei que tem muito crente que diz, esse é o caminho da perdição. Eu acho que o maior caminho da perdição é aquilo que você já tem na mente, dependendo do que, como você cultua a Deus. Eu acho que quando você tem respeito a Deus, quando você tem meu Senhor, quando você tem confiança em Deus, o resto é resto, independente do que as pessoas pensem, deixa eu pensar, porque eu sei que tem muitas pessoas que criticam, tem muitas pessoas que caem de pau em cima, mas quando a gente vai estudar música mesmo e quando a gente vai descobrir sobre o mundo gospel, a gente se escandaliza também, porque o mundo gospel tem tanto na raiz secular quanto na raiz evangélica, se você for pensar. Se a gente fosse separar realmente, só sobraria mesmo a pregação e a palavra de Deus para ser considerada uma questão de raiz evangélica, porque eu nunca vi Jesus compondo música e também nunca vi os profetas cantando. Se bem que existiam alguns profetas que fizeram umas certas composições que eu sei, que eu já pesquisei sobre isso, mas hoje o mundo profissional gospel, ele se movimentou e cresceu através do meio da música popular, que é da música brasileira no Brasil. Então, se você for estudar mesmo aprofundado, a palavra certa não seria música gospel, seria a música popular brasileira evangélica, seria assim. Porque a primeira música que foi apresentada, a primeira versão que foi apresentada no Brasil foi brasileira. E isso não é porque eu vi fulano falando, ou porque alguém depois disse. Teve muitas pessoas que estão trazendo isso agora mais à tona. Uma dessas pessoas é a pastora Fernanda Abrão, que trouxe num programa de televisão que eu cheguei a assistir. E era uma coisa também que eu não sabia na hora. E eu fui pesquisar, eu fui estudar sobre isso, descobri que era verdade mesmo que ela tá falando. E aí a gente entra no quê? No quesito de... Com muitas complicações são geradas quando você descobre uma verdade que liberta, né? Infelizmente é assim. Principalmente no meio de um povo totalmente fechado para muitas coisas. Mas se você realmente é uma pessoa que defende o evangelho e você acha que é errado, então você deveria desligar o seu celular, desligar o seu rádio e abrir sua Bíblia e ler, entendeu? E tirar de lá as composições, como muitos cristãos faziam em muitas épocas. Então você poderia dizer, então, que você está cantando uma música evangélica. Porque se você for cantar qualquer música de qualquer cantor, hoje... você vai entender que ele teve que se preparar para fazer aquilo e com certeza ele teve muitas dicas pegadas de fora. Infelizmente é assim. Então não adianta você desmitificar isso, ou ocultar isso, ou querer apagar isso. E também eu não tô falando esse vídeo para querer me promover em cima de ninguém, para depois, sei lá, um dia estourar nas plataformas, não sabemos, né? Porque passa tanta coisa na cabeça das pessoas nessa hora. Tipo, ela tá fazendo isso como uma alavancada. Tipo, ela quer cantar gospel pra no final cantar secular. Gente, eu não sei nem no meu amanhã o que vai acontecer comigo. Se um dia isso chegar a acontecer, eu vou dizer assim, tudo na minha vida é a permissão de Deus. Se um dia eu chegar a gravar um álbum assim, vai ser porque Deus quis, não porque eu fui simplesmente peguei alguma coisa pra fazer tal coisa. Não, desculpa, eu acho errado pessoas que pensam assim. Eu gosto de música. Eu aprecio a música, eu acho muito bonita a história da música, o estilo, a batida, tudo me agrada. Eu assisto muitas coisas. Só que eu procurei o quê? Eu procurei estudar até o que eu tava cantando. Tipo, qualquer música, Gabriela Rocha, qualquer cantor que eu amo, Daniela Araújo, sou fascinada pela Priscila Alcântara. Eu amo o trabalho dessas cantoras. Essas são meninas guerreiras que trabalham, que lutam, elas estudam música, entende? Não é só uma menina crente chegando de uma igreja, se fechando contrato com uma gravadora e saindo cantar e deu. Não, elas têm que estudar a música, até porque a gravadora exige estudo. Exige que você descubra até o que você nem sabia que existia. Então, na hora de descobrir, de fazer uma faculdade, uma descoberta, você descobre que, na verdade, muita coisa que você lutou em defesa, na verdade, você lutou em vão. Ou quem sabe, abraçou a causa dos outros e usou a Bíblia como desculpa. E aí, depois que eu descobri essas coisas, gente, lendo a palavra de Deus, eu vi coisas totalmente diferentes do que eu fui criada para fazer.
sabe, através da igreja, das pessoas, que eu falo, quando eu digo igreja, eu digo pessoas, porque a Bíblia, ela ensina bem diferente do que a gente aprende dentro da igreja. Então, eu só queria deixar bem claro isso aqui no vídeo, porque eu sei que tem pessoas realmente que depois ficam dizendo coisas sem entender. Então, a primeira coisa que eu sempre digo, estude as coisas, sabe? É uma das coisas que eu tô aprendendo a fazer agora na minha vida. Eu sei que é bem recente, e que eu já era pra estar sabendo disso há muito tempo, mas isso vai do interesse de cada um, sabe? Então, pra mim, foi bem recente isso. Espero que vocês gostem desse vídeo também. Espero que eu tenha respondido ou procurado responder. E com certeza, pra mim, não é dificuldade entrar em quesitos polêmicos, porque, afinal de contas, eu gosto de entrar em assuntos polêmicos. Eu quero ainda falar sobre muitas coisas ainda. Principalmente sobre o meu desejo de fazer tatuagem, que é uma coisa que eu quero muito fazer. Sempre quis desde pequena, desde muito pequena. Quando eu era pequena, eu vivia me riscando. E aí, ainda é um desafio para muito crente esse tipo de opinião, porque na Bíblia, realmente, quando você abre a Bíblia, existem muitas coisas ali que terminam e dão a entender que Deus é contra a tatuagem. Né? Apesar de muitas outras pessoas dizerem que a Bíblia já não diz isso. E aí entra aquela guerra toda. É como uma vez eu falando com Deus e Deus foi claro comigo. Quando é de Deus, ele dá paz pra gente, né? Ele dá uma segurança, ele dá uma tranquilidade pra gente. Isso não nos livra das responsabilidades nem das consequências. Mas existem coisas que é como eu falei pra vocês que eu aprendi esse ano. Eu aprendi a palavra escolha. E quando você faz uma escolha, né? Às vezes a nossa escolha, muitas vezes, ela vai ser um pouco difícil assim perante a sociedade, perante as pessoas. Muitas pessoas podem dizer, você está botando a sua salvação em risco. Colocando ou não colocando a sua salvação em risco, para pessoas que pensam assim, eu sei em quem eu tenho crido, né? Eu leio muito isso. Eu tenho muita fé em Deus e muita segurança em Deus. Porque, sabe, Jesus está me dando uma oportunidade única de aprender coisas e descobrir verdades que eu jamais descobriria se eu ficasse somente dentro da bolha do quesito igreja, pessoa, gente, ser humano. Com suas opiniões, um jogando pro outro, sabe? Então, se Deus me deu essa oportunidade de, quem sabe, descobrir outras coisas, mas ao mesmo tempo não me afastar dele, porque muita gente não consegue porque se afasta de Jesus, aí entra, assim, num risco muito grande. Mas eu posso dizer bem claro pra vocês que eu tô muito tranquila, não é uma coisa que me assusta, nem me apavora, nem me preocupa, porque eu tive tantas preparações e experiências e tantos sonhos com Deus, ele já me avisando que eu iria passar por isso, e tenho vivido isso na minha vida. E teve uma época que eu sonhava muito, ele dizia pra mim que eu ia ter muitas mudanças, até de escolha, de opinião, de gosto, e que isso não ia interferir, não ia destruir em mim o elemento mais precioso, que é o sentimento que eu tenho de, sabe, de inocência na presença de Deus e o como eu amo. Então, claro que a gente vigia sim, temos que ter cuidado porque o inimigo é sujo, ele trabalha constantemente, mas independente do que as pessoas digam ou falem, o que a gente tem que passar nessa vida, a gente vai passar, entendeu? Seja ela boa ou ruim, seja numa experiência no mundo, ou seja você estando no mundo e Deus te permitindo ter um tempo na igreja, a gente nunca sabe do amanhã, entende, gente? Não sabe disso. Mas eu posso dizer por mim, Rosiele Eunice Pedroso da Silva, que muita coisa na minha vida eu não descobri antes por falta de capricho meu, sabe? De mim mesmo, sabe? Sabe, muitas causas que eu lutei não por Deus, nem por Jesus, nem pelo Espírito Santo, nem pela Bíblia. Foi mais por causa da influência das pessoas, com as suas opiniões maquiavélicas, né? Porque eu cresci num meio cristão, de cristãos que não eram crentes, sabe? Eram pessoas que simplesmente se usavam da Bíblia para jogar na cara, para atacar, para ofender. E eu não tava entendendo, sabe? Mas eu cresci no meio disso, então eu vivi isso na minha vida, entendeu? Eu tive isso na minha vida. Então foi muito difícil, ainda é difícil desgrudar de tudo, porque foi muito tempo alimentado, sabe? E até que eu desalimente tudo isso, que Deus não quis que eu tivesse, mas foi colocado em mim, por vontade própria de Satanás e também dessas pessoas, infelizmente até que eu desintoxique de tudo isso e entenda qual é o verdadeiro real evangelho, vai levar um tempinho também, até pra mim me descobrir de novo em Deus, como realmente Deus é e como Ele se agrada da sua criação e saber, uma das coisas que o Espírito Santo falou pra mim muito forte numa noite, é que ele disse assim, o mal da igreja e dos crentes dessa geração é achar que eu dei talento e dom só pra vocês, como se o mundo eu não tivesse dado nada pro mundo, sabe? Deixado o mundo lá como uns vegetal caminhando como um zumbi sobre a terra. Aquilo ali me chamou atenção, sabe? Porque por muito tempo eu ouvi os pastores pregando que tudo era do diabo, né? Que o inimigo vinha, roubava, matava e destruía. Isso eu sei, que ele rouba, mata e destrói o que Deus criou, o que Deus já fez, pra ser bonito e perfeito.
Mas dizer que Deus não deu profissão, que Deus não deu sabedoria, que Deus não deu um talento e capacidade também para um povo que talvez não pertença a ele também um dia, não sabemos, porque existe o povo escolhido e existe os outros povos, tribos e línguas e nações que às vezes a gente esquece quando tá lendo a Bíblia, né, gente? Mas tá lá, tá escrito, né, gente? E aí eu me parei para pensar sobre isso, e é verdade. Imagina só, né, se Deus não tivesse feito cientista, um engenheiro, advogado, se não tivesse feito pessoas, ocupado elas com essas coisas, né, o que seria do mundo? Se o mundo não existiria, né? O crente não aceita isso, o crente quer estar dominando em todas as ocupações. Pai, eu tô gravando. Como é que desliga aqui? Só desligar. Não, não Vira quer o botão. Não quer desligar? Como assim? O bujão, o gás. É só desligar o botijão. É que agora eu tô gravando e meu pai não quer desligar entende. aqui? Desliga ali, ó. Não tem que pegar fogo? Não, é só desligar. Eu sempre faço assim. Sim, é só girar o botão. Tem que saber fazer desliga. Uau, que perigo. Ah, é assim. Oi. Esse aqui nunca pode ligar. Esse aqui nunca liga. Eu sempre ligo o outro. Sempre tem que ser de trás ou do meio. E eu tô gravando agora, não dá pra falar comigo. Bom, gente, como eu tava falando pra vocês. E aí é um assunto que eu falei pra minha mãe. Mãe, o dia que eu falar, a mãe falou assim pra mim, filha, o dia que tu falar sobre isso vai dar polêmica. Mas eu não tô nem aí com a polêmica, sabe? Porque é uma verdade que tem que ser dito e falado e pronto. Entendeu? Se você tem medo de ser pastor, você não tem que ter medo de ser pastor, você tem que ter medo de Deus, entendeu? Não de pastor, gente. Eu vou pra segunda parte do vídeo, que eu não quero que esse vídeo fique comprido pra estar continuando falando sobre isso com você.